Pronto. A gente vai começar com um assunto que não está em nenhum dos PDF, tá? É curtinho, é simples, mas para deixar isso já falado, isso é uma coisa que vocês podem deduzir, na verdade, porque é algo simples, mas vamos falar disso. Alguém falou algo? Não? Então, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Ótimo. Então, o que vamos ver agora é como que a gente transforma fórmulas que começam com não para todo e não existe em fórmulas que começam com para todo ou com existe. Não sei se vocês já chegaram neles, mas tem exercícios que diz escreva esta fórmula com uma fórmula que não comece com não. Ou diz algo assim como escreva uma fórmula que representa essa frase, mas que pode começar somente com para todo ou com existe. Quando diz assim, que pode começar somente com para todo ou existe, a gente não está permitindo que aconteça isso. Escreveram não para todo ou não existe. Então, como que a gente transforma uma fórmula em outra? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Não todos os brasileiros gostam de feijão. Embora no mundo acham que todo brasileiro gosta de feijão e dança samba, né? Então, como que a gente escreveria isso se a gente fica meio literal? Não todos os brasileiros gostam de feijão. Então, eu coloquei aqui uma forma de escrever que seria não para todo, X. Se X é brasileiro, então X gosta de feijão. Não para todo X. Se X é brasileiro, então gosta de feijão. Sim? Esse seria o jeito de escrever meio literal, de ser assim, não todas as coisas são brasileiras, então gostam de feijão. Tudo bem? Agora, como que a gente pode transformar isso em uma fórmula que não comece com um não para todo? Pensem o quê? O que significa se... Agora sim, esquecem que a gente está na aula de lógica. Estão falando com alguém. E você fala assim, mas não todos os brasileiros gostam de feijão. A outra pessoa fala assim, mas não entendo, por que você está falando isso? O que significa que não todos os brasileiros gostam de feijão? Qual seria uma explicação disso? O que você quer dizer com isso? Que não todos os brasileiros gostam de feijão? Me explique, porque eu não entendo muito assim ainda as coisas de pensar isso aí. O que isso significa, que não todos os brasileiros gostam de feijão? Quem pode me dizer? Felipe, parece que algum brasileiro não gosta de feijão. Isso aí. O jeito que a gente explicaria o que significa que não todos gostam é dizer existe alguém que não gosta. Existe algum brasileiro que não gosta. Certo? Então, como que a gente escreve isso? Existe. Então, isto é equivalente a dizer existe algum brasileiro que não gosta de feijão, certo? Então, eu tenho existe alguém que é brasileiro e não gosta de feijão. E como a gente escreve isso? Existe X, vamos colocar os parênteses aqui. Eu não coloquei aqui o símbolo do existe. Existe alguém que é brasileiro e não gosta de feijão. Sim? Tudo bem? E essas duas coisas dizem exatamente a mesma. O não para todo X, B de X, setinha B de F de X, é equivalente a existe X, B de X, não F de X. Agora vamos generalizar isso. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Vamos generalizar isso.
O não para todo x, a de x, onde a de x pode ser uma fórmula com setinha, com e, com o, não importa. É uma fórmula. Não para todo x, uma fórmula se transforma em existe x, não a fórmula. Então, o não para todo se transforma em existe não. E como que a gente vê isso na fórmula que a gente acabou de ver? No exemplo anterior, a gente tinha para todo x, isto. Esta é a nossa fórmula. Esta é a fórmula que a gente antes chamou de A. Sim? Então, o não para todo x, esta fórmula vira o quê? Ixi, aqui eu fiz. Tá, aqui, o que eu faço? A gente tinha aqui em cima que ele vira existe, não isto. Eu vou fazer esse passo anterior, onde isto vira um existe a de x. Quem é a de x? É a fórmula que a gente tem aqui. Então, o não para todo x, b de x, f de x, vai virar não aquela fórmula, certo? Sim? O não para todo vira um existe não. Parênteses e a fórmula inteira. Então, para resolver esse não, o que eu preciso é transformar essa fórmula que eu tinha aqui, B setinha F, eu preciso transformar ela em um não A ou B. Então, aqui eu tinha, na verdade, eu vou colocar B de x ou F de x. O B de x setinha F de x é equivalente a não B de x ou F de x. Então, eu posso reescrever a fórmula que eu tinha com o para todo dessa forma. Por quê? Porque agora eu posso transformar no existe x, onde não vale isto, e agora eu uso as leis de Morgan, lembram? O não entra no parênteses, o vira e, e o não distribui. Então, fica existe x, não a de x, e não b de x. Chegando a existe, bom, aqui deveria ser de novo b de x. Eu fiz genérico aqui, mas vamos fazer com o exemplo. Vamos de novo. Então, a gente tinha o não para todo x, isto, vira existe x, não isto mesmo. E agora eu aplico a lei de Morgan. O não entra, vira não x, b de x. O ou se transforma num e, não f. Então, a gente termina com a nossa fórmula b de x é não f de x. Ou seja, existe um x que é brasileiro e não gosta de feijão, que era o que a gente tinha falado antes. Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Simples? Sim? É bem tranquilo. Na verdade, vocês podem lembrar. O não para todo transforma num existe não. Mas, de novo, como eu sempre digo, não é para vocês decorar. É para vocês pensar. O que significa não para todos? Existe um que não verifica aquilo. A única coisa aqui para lembrar é que quando a gente tem a setinha, tem que transformar nessa outra forma equivalente para a gente poder aplicar o não. Porque esse é um erro muito comum de colocar, a gente ter A setinha B e jogar um não e ficar tipo não A setinha no B ou coisas assim que estão erradas. Então, sempre antes de aplicar o não na setinha, eu transformo a setinha nessa outra fórmula equivalente e ali aplico a regra de Morgan, tá? Tranquilo? E agora, o que falta é o contrário. Se eu tenho não existe x a de x, o que isso significa? Como transformamos um não existe x a de x? Agora vamos direto para a solução.
O que significa não existe x a dx? Significa que para todo x que acontece? Se eu tenho não existe x a dx, o que significa? Que para todo x, o que acontece com a dx? Se não existe um x para o qual a dx seja verdadeiro, isso aqui significa não existe x para o qual a dx seja verdadeiro, né? Porque isto verdadeiro significa não é verdade que existe x a dx, ou seja, não existe x para o qual a dx seja verdadeiro, ou seja, para todo x, o que equivale? Que é falso. A dx é falso, ou seja, para todo x, o que é verdadeiro? Não a dx. Para todo x, não a dx. O não existe x a dx é equivalente a para todo x, não a dx. Evandro, aquela imagem da fumaça saindo do teu chá com a luz do sol foi linda, assim. Foi de filme. A luz do sol tá ali fazendo essa imagem assim, fez uma fumaça linda. Então, o não existe x a de x se transforma em para todo x não a de x. Por exemplo, não existe gato branco. Como que a gente escreve não existe gato branco? Se a gente coloca que a de x é gato branco, então não existe gato branco, eu escreveria não existe x, g de x, certo? E agora, não existe x, g de x, o que significa não existe gato branco? Significa que para todo x não vale que o gato é branco, ou seja, para todo x o gato não é branco. Sim? Sim? Alguma dúvida aqui? É só isso, é simples assim. Tranquilo? Então, é isso que a gente faz, ou que a gente pretende quando... É isso que a gente pretende quando nos exercícios pede. Escreva uma fórmula somente começando com existe ou para todo. Significa, eu não posso colocar uma fórmula que comece com não. Se eu escrevo a fórmula com não, eu tenho que fazer equivalente começando com... Se eu faço um não para todo, eu tenho que fazer equivalente começando com existe. E se eu coloco um não existe, tenho que colocar a equivalente começando para todo. Pode ter exercícios que peçam diretamente, transforme esta fórmula numa fórmula que comece com para todo e é dado uma fórmula que começa com não existe. Enfim, tem diferentes variantes, mas é isto que a gente quer. Quando pede isso, transformar o não existe em um para todo e o não para todo não existe. E isto responde